Realmente tem algumas cadeiras aqui no meio, quem quiser vir, não sei se tem alguém em pé lá no fundo. Ou o pessoal da acolhida quiser pegar cadeira também. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, chegamos à quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Eu sei que cada ano, cada um de vocês tem uma intenção na quaresma, querendo oferecer. E eu sei também que muitos ficam questionando por que nós temos que buscar jejum, penitência, para que essas coisas, né? Como a gente fala tanto na quaresma. Bem, para quem acompanha as missas aqui, ou as formações, eu sempre tenho explicado um pouco que o homem, quando rebelou-se contra Deus, a natureza humana, em outras palavras, o desejo do corpo, que antes estava submisso aos da alma, e por sua vez a Deus, começaram a ficar desordenados. Vocês podem ver que nós temos desejos às vezes desordenados. Tem hora que dá vontade de fazer coisas estranhas, ou em excesso, ou no lugar errado. A preguiça, a gula, o prazer, pornografia, adultério, tudo isso vem de desejos desordenados, que foi consequência do pecado original, que o batismo fechou a ferida, mas fica uma cicatriz que se chama concupiscência. Bem, esses desejos desordenados é a causa de todos os pecados. São essas desordens que fazem com que a gente queira ser maior que os outros, que nós sejamos reconhecidos, os melhores, os mais ricos, os mais bonitos, e assim por diante. E acaba que isso, na sociedade, atrapalha. Porque muitas vezes é alguém que passa por cima do outro para ter o que quer. O egoísmo, a avareza, tudo vem disso. Isso também, o que Deus fez como remédio imediato, quando Adão e Eva, representando o gênero humano, deu as costas para Deus? Nos deu sofrimento. E como nossa sociedade tem sofrido, ou sofre objetivamente, tanta gente sofrendo, doenças das mais variadas possível. Acabamos de sair de uma pandemia, terremoto, chuvas, problemas familiares, quantas pessoas sofrendo na família. E o demônio tem feito algo muito sacana, que é da parte dele. Ele coloca o sofrimento como se fosse um sinal de que Deus não nos ama. Inclusive, esses últimos dias eu tive algumas experiências fortes nessa questão. Muita gente acredita que Deus não ama a gente tanto, porque nós sofremos, nós não temos o que queremos, nós não estamos satisfeitos. E o sofrimento, na verdade, desde quando Cristo foi para a cruz, ele não é sinal de abandono de Deus. Porque se fosse sinal de abandono de Deus, seu filho não estaria na cruz. O sofrimento é um sinal do amor de Deus. Ah, padre, mas isso é masoquismo? Como assim? Eu querer sofrer ou aceitar o sofrimento? Aqui que está a questão da coisa. Desde quando o homem quis ser o melhor, o mais importante, o mais amado, Deus que trilhou um outro caminho, que são os dos santos. Qual é o dos santos? Quanto mais íntimo com Deus, Deus nos dá algo que os olhos não veem, quem está de fora, que se chama graça. Aqui está a chave de tudo, gente. Se vocês entenderem o que é a graça, não entenderem totalmente, que nem eu sei quase nada de graça, mas o pouco que a gente vai aprendendo aos poucos. A graça é aquilo que Deus dá aos que o amam para suportar o sofrimento e mais ainda, para ser feliz no meio do sofrimento. E mais ainda,
com a esperança da vida eterna, do céu. Não deixa perder a esperança. Por isso que os santos confundem os grandes, porque eles estão lá, tendo tudo para não ser feliz, mas tem uma alegria que brota de dentro. Quem viu aquela reportagem de uma criança que disse que um homem de branco dava água e comida, não é isso? Nos escombros. Isso não é mentira. Uma criança é como se fosse um santo. E os santos não ficam sem a providência de Deus. Agora, o que nós às vezes queremos, e nunca vai acontecer, é de nós ficarmos sem sofrimento. Isso não vai acontecer. Outra coisa, aproveitando hoje que tem mais gente que às vezes não vai frequentemente à missa. Se alguém de vocês sofreu algum tipo de violência na infância, sexual ou não, ou os pais, não é porque Deus não te ama que permitiu uma coisa como essa. É que tem que existir uma certa coerência. Se Deus deu livre-arbítrio para alguns darem as costas para Ele, o mal é a ausência de Deus, a ausência do bem. Ele não pode impedir a consequência do livre-arbítrio. Se um padrasto, seu tio, primo vai e ele decide dar as costas para Deus, infelizmente, ele não pode impedir que a vítima, mesmo que seja uma criança, se eu bebo e fico bêbado e saio no meu carro em zigue-zague e tem uma criança linda, filho único na calçada, e o meu carro vai em direção, ele não pode parar o carro. Ah, padre, mas o que que tem a ver a criança? O que que tem a ver os pais da criança que tem um filho único? Aqui entra o mistério do sofrimento, a graça. Os pais que conseguem, ou qualquer um, entrar no mistério da intimidade com Deus, os pais vão ter uma força. E eu não estou falando isso de teoria, não. Quando eu trabalhava em Séries, eu morava em Rialma, em Séries, na igreja de Rialma. Hoje ela mora na fazenda. Inclusive, eu vou falar o nome dela, porque é uma coisa bonita, chama Maria José. Ela me mostrou a foto de uma criança linda, filho dela, de 7 anos ou 6 anos, que tinha morrido de câncer. E eu disse assim, meus sentimentos, Maria José, desculpa, que Deus te deu consolo, né? Ela disse, não, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu falei, o quê? Foi por causa dele que nós nos aproximamos, a minha família inteira se converteu. Foi a melhor coisa que nos aconteceu. Como é que uma mãe fala isso de uma criança de 7 anos? É a graça. Chama-se graça de Deus. E o que entra o jejum e a penitência, a esmola? Quando você faz jejum, quando você faz penitência, esses desejos desordenados começam a gritar. Eu quero, né? Agora. E aí é a hora de você invocar a presença de Deus, e a sua inteligência, a sua vontade diz não. Então o jejum, a penitência, faz com que você domine o seu corpo. Imagina, que escravidão. Às vezes a gente fica assim com pena da mulher que sofreu adultério. Claro, com razão. Mas eu tenho pena do marido, que é escravo do sexo, da relação. Imagina, um marido que não consegue se dominar. Toda festinha está olhando para os outros, não consegue relacionar com a sua esposa, não consegue relacionar com seus filhos. Ele sim é escravo. Não consegue estar em ambiente nenhum sem estar flertando alguém. Não consegue ter uma amizade. Quem tem amizade sabe como é importante uma amizade. Uma amizade pura, que você só quer se doar. Uma pessoa dessa não consegue, porque é escravo dos seus desejos. Então, na verdade, os desejos desordenados escravizam, e a penitência e o jejum te faz educar. Eu já falei aqui também uma vez sobre um livro de uma americana que escreveu sobre os filhos franceses,
porque ela ficava impressionada que os meninos iam para o restaurante e não dava piti no restaurante, comia quietinho. Aí ela foi estudar, o que ela descobriu? Que os franceses nunca dão o que a criança quer na hora que ela quer. Nunca. Aliás, isso antigamente. Hoje também a sociedade está totalmente globalizada, né? Está com sede? Deixa um tempo. Está com fome? Deixa um tempo. A criança aprende a se dominar. Essa é a chave da quaresma. Nós sermos senhores de nós mesmos. Então por isso que a penitência, o jejum, nos faz mais livres, mais fortes. A carência, por exemplo. Meu Deus do céu, como a carência tem destruído gente do Deus. Gente escravo de relacionamento. Às vezes nem conhece a pessoa na internet, já está lá dia e noite, já tremendo, querendo falar com essa pessoa, com medo dela não responder o oi. Isso é escravidão. Jamais uma pessoa que se domina, que tem a graça de Deus, vai ficar escrava de um sentimentozinho. É um poder extraordinário que Deus nos dá, quando nós abraçamos a cruz. Santa Teresa d'Ávila, ela escreve o livro sobre as moradas, e ela dizia o seguinte: quando a gente está muito íntimo de Deus, na sétima morada, ela dizia que esquecia o tanto que o corpo dela sofria, porque ela estava tão íntima com Deus, que ela ficava até com medo de achar que isso não fosse pecado, não preocupar-se tanto com o seu corpo, que às vezes sofria penitências fortíssimas, né? Por quê? Porque Deus quer estar contigo. Não interessa o que você está vivendo, não interessa o problema que você passou. E eu quero aqui, encarecidamente, como advogado de Deus, Deus não precisava, né? Você que já sofreu muito na vida, não duvide que Deus te ama. Não duvide isso. Deus te ama sim, e vai te amar sempre. No encontro de jovens, cadê o Pedro? Tinha um dos meninos gritando. Teve um momento que eu falei para os meninos para eles deixarem Deus amá-los. E foi uma gritaria, né, Pedro? O Pedro. E eu aproximei de um dos meninos que gritava. Eu só falei para abrir o coração e pedir para o Espírito Santo entrar nos corações dos meninos. Não foi grande coisa, né, Pedro? Só isso. E o menino gritava, e eu cheguei perto dele, e ele me viu, ele agarrou meus braços e disse: Padre, Deus me ama. Isso agora, anteontem, foi segunda? Eu pus a mão na cabeça dele: meu filho, mas você não sabia que Deus te amava? Padre, desse jeito, desse tanto não, Ele me ama muito, padre. Porque ele não sabia. Tem muita gente que não sabe, porque às vezes os pais não transmitiram isso. Esse amor é real, né? É verdadeiro. Eu sei que nós sofremos muito, mas é possível estar com Deus, mesmo no sofrimento. É possível sentir o amor. O sofrimento e a dor não impede que Deus te dê alegria e te dê a paz que você precisa. Para resumir, Deus é muito esperto. Se todo mundo busca ser feliz por um caminho sem Deus, que é fugir da dor e buscar o prazer, ter dinheiro, ser rico, né? É claro que ele ia fazer o contrário. O que ele pensou? Os que vierem para mim, quem olhar por fora vai falar: poxa, não tem nada que atrai. Está sofrendo, mas eu vou lá e faço ele feliz. E por que nós estamos hoje com tanta gente depressiva, ansiosa? Mesmo sem ter doença, mesmo sem ter problema financeiro, sem nada. Porque por mais que nós procuremos lá fora ser feliz, a alegria está aqui, escondida, no sacrário, humilde, parecendo um pedaço de pão que só os pequenos conseguem ver. Hoje está cheia, mas a grande maioria do tempo essa igreja está vazia, com algumas 2, 3 pessoas que vêm
visitar a alegria. Não vou falar nem Jesus, visitar a felicidade. E é Ele que vai fazer a diferença na hora da dor. É Ele que faz a diferença na hora do sofrimento. Deus nos ama sim. Não é fazendo o que a gente gosta de mais, né? Outro dia eu falei sobre isso. Hoje eu faço muito mais coisa que eu não gosto do que antes. Antes eu trabalhava até sexta-feira. Eu já estava pensando em trabalhar até quinta. Olha o tanto que já, né? Ficava viajando todo fim de semana. Ganhava sei lá quantas vezes mais. Poderia fazer o que... Se eu quisesse fazer qualquer coisa, bastava desmarcar os pacientes. Hoje não. Meus fins de semana são todos ocupados. Minha família reúne, eu não estou. Estou suando igual um condenado todo dia, que eu detestava. Né? Eu punha ar-condicionado até no banheiro quase. Tudo, às vezes, parece que era para eu ser infeliz. Mas Deus vem e fala, meu filho, eu estou contigo. Né? E é isso que eu quero transmitir para vocês. Cuidado com as falsas ilusões desse mundo. Cuidado, elas não vão te fazer felizes. Fiquem atentos às pequenas coisas, aos pequenos gestos, ao dia a dia sofrido. Quantas pessoas preferem as férias do que o trabalho do dia a dia, achando que são as férias que fazem felizes? Não são. O que faz feliz é o trabalho cotidiano oferecido a Deus. E muitas vezes você deixa passar, ou fica reclamando o dia inteiro, né? Imagina um escrivão, não aguenta mais, eu quero férias. Mas se um dia um escrivão, estou falando escrivão porque deve ser muito chato, o tempo inteiro, né? Digitar ali, o dia inteiro. Mas se um dia ele descobrir que nesse trabalho parece chato, ele oferecer para Deus, ele pode ter um gozo interior, que dinheiro nenhum compra, ele não vai nem ficar preocupado mais com as férias. É um mistério, meus irmãos. E eu estou falando isso também, que eu nem sei ainda quase nada desse grande mistério que os santos souberam. Eu sou neném ainda, mas o pouco que eu já vi é incrível, é extraordinário. Extraordinário. Como testemunho que eu contei há pouco tempo, da Alessandra Negrini, ela é de Bauru, São Paulo, que nos acompanha. Uma mulher jovem, cheia de vida, bonita, disse que acompanhava as missas, de repente foi diagnosticada com câncer. E ela disse que sentia uma alegria, uma paz, que ela ofereceu a quimioterapia por todos os pecadores, do nada. De onde vem isso? De onde vem? Existe esse mistério. Existe. A graça de Deus. Feche os olhos um pouquinho, antes das cinzas. Realmente eu fiquei muito tocado com esse jovem na segunda-feira, por ele não saber que Deus o ama. A forma que ele agarrou meus braços, a forma que ele dizia, Padre, mas Deus me ama muito, Padre. E eu sei que muitos de vocês aqui hoje teria até motivos humanos para dizer que não, Deus não me ama. Mas eu quero agora pedir, Pai, para esses seus filhos que estão aqui presentes, assim como eu pedi na segunda-feira, que os teus filhos hoje sintam o teu amor. Aqui no meio eu não conheço todos os corações e todas as histórias, mas eu tenho certeza que muitos deles sofreram, estão sofrendo. Sofrendo na família, com filhos, sofrendo no relacionamento conjugal. Pessoas que foram humilhadas e são humilhadas constantemente, ou em casa ou no trabalho. E Deus está aqui para dizer para você, meu filho e filha, eu te amo. Quando você é humilhado, eu estou contigo, sofrendo na cruz. Não tenha medo de vir até mim. Abra seu coração. Eu sei que também aqui no nosso meio existem pessoas que foram violentadas na infância, na adolescência, sexualmente, verbalmente.
fisicamente. E muitas vezes questionava por que Deus não me ajudava. E Jesus aqui hoje te diz que Ele não só sofria, mas Ele sangrava na cruz por ti. Mas eu te amo sim, minha filha. O meu amor por ti é grande. Não desistas de mim. O que eu tenho preparado é o céu para ti. E venha me procurar, porque eu te darei uma paz que dinheiro nenhum do mundo compra. Não desista de Deus. Deixa que esse amor entre no seu coração. Vocês filhos também, que não tiveram amor de pai e de mãe, que às vezes foram rejeitados, que os pais estão viajando fora, trabalhando, e que muitas vezes se sentem vazios, sozinhos, questionando por que sua família não está completa, por que essa desestrutura familiar. E Deus também te coloca no seu coração que você é a esperança dele, para que um dia seu pai e sua mãe tenham um encontro pessoal com esse amor. Você veio nessa família desestruturada, porque um dia você estaria aqui ouvindo essas palavras. E Deus vai te dar uma graça e uma força, mas não só perdoar seus pais, como também para uni-los, para um dia levar o amor de Deus a eles que eles não conhecem. Porque um pai e uma mãe que não ama o filho, é porque ainda não teve um encontro pessoal com Deus. Você que às vezes passou por grandes problemas de fome, financeiros, e se sentiu humilhado. Muitas vezes Deus estava ali, pronto com a sua providência, que nunca falta ninguém que o pede. E Ele te promete hoje, filho, filha, esteja comigo, confie na minha providência. Se até os pássaros não preocupam com o dia de amanhã, os lírios do campo, por que eu não vou me preocupar contigo, que às vezes está com uma dívida enorme, que às vezes veio aqui hoje como última esperança. Não tenha dúvida da providência divina. Deixa Ele entrar no seu coração hoje. Deixa Ele te amar profundamente. A você que às vezes não superou o luto, a perda de um filho, de um esposo, esposa, pai, mãe, e que passa dia e passa noite e não consegue superar. E veio aqui hoje, às vezes até sem vontade. Deus também está aqui para te curar e te dar uma paz. Você vai dormir essa noite tranquilo. Não porque o problema deixou de existir, porque a morte agora é só na vida eterna, mas porque você vai olhar com outros olhos, os olhos da fé, da sabedoria do alto. Não desistam de buscar esse amor. Mesmo que você esteja na dor, revoltado, não desista do seu esposo, esposa que às vezes te traiu. E eu sei que é difícil, mas dê uma chance. E você que está traindo, peça ajuda, confesse. Venha fazer direção, afastar desse grande mal que destrói a família. Não, eu não quero que ninguém morra sem ter certeza que Deus te ama. Porque Ele te ama, não importa o que você esteja passando. Lá no profundo da sua alma, Ele vai sempre estar contigo.